Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus queridos irmãos. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. São tantos irmãos, se eu for falar o nome de todos, alguns vão ficar chateados, aborrecidos, porque ele falou o nome de fulano, não falou o meu, mas você sabe que eu amo todos vocês. Vocês são a minha família. Nós estamos juntos, estamos navegando no mesmo barco. E eu tenho uma palavra para nós. E o título da mensagem é essa: o sistema que abraçou e matou. Esse é o nome. O sistema abraça. Ele abraça, mata. O sistema, ele não faz nada mais do que isso. O sistema, ele abraça. Depois que ele abraça, ele mata. É isso que tem acontecido. O título da mensagem é esse: ele abraça e mata. Porque, na verdade, o sistema, ele existe com qual finalidade? A finalidade do sistema é matar, abraça e destrói a vida daquela pessoa. Então vamos lá, você vai entender a minha colocação. As pessoas entram dentro desses locais, a pessoa é abraçada. Oi, quem está nos visitando? Como a igreja quer receber? Canta ainda aquela música, seja bem-vindo aos visitantes, tal. É cantada aquela música. E quando termina, é abraçado pelo líder daquela comunidade, daquela região, daquele movimento. E abraça, e tal, abraça a família, seja bem-vindo, e papá. Esse é o início. Então o sistema abraça. Depois que eles abraçou, eles vão destruindo, vão matando ao pouco, quando vê essa pessoa está morta, espiritualmente falando. Porque o que eles ensinam ali dentro é só mentira. É uma enganação o que eles ensinam ali dentro. Porque o que eles ensinam ali, que você tem que dar o dízimo, que você tem que ser fiel a ele, você tem que ser fiel nas orações, nas ofertas, na ceia, aquele pão com suco. Não pode faltar nas reuniões dos cultos, é o ensinamento. E as pessoas, por falta de conhecimento, ela defende aquela instituição, aquele movimento de unhas e dentes. Se alguém falar contra o seu líder, contra aquele que lidera, aquele que toma a frente, que sobe lá e fala as suas leiras, as pessoas se ofendem. Eles não aceitam que você fala contra, porque eles acham que aquele homem é um homem santo, é um homem chamado de Deus. Deus o chamou, Deus consagrou, Deus ungiu aquele homem. E, na verdade, este livro diz que Deus não nos deixou cuidado de homem nenhum. Eu quero que alguém me mostre aonde Deus nos deixou os cuidados de quem? Deus não nos deixou nos cuidado do Espírito Santo, Romanos 8 e 26. O Espírito Santo é o que cuida de nós. Nós não temos um outro a cuidar de nós, a não ser o Espírito Santo. É Ele quem cuida de nós. Mas, homem, esses camaradas aí, que hoje vivem aí mentindo, eles têm que mentir para conseguir trazer o povo cativo ali dentro daquele movimento.
enricando cada vez mais. Tudo que ele tira é para o seu próprio sustento, para crescer cada dia mais o seu império. Nada do que ele faz ali é para aquele povo. Diz que o que entra ali dentro é para Deus, mas na verdade não é de Deus. Então, o povo ali só sabe falar que nós temos que obedecer o nosso pastor, nós temos que cear e que Jesus vai vir. É o que pregava quando eu estava no Evangelho Quadrangular, a mensagem que se pregava naqueles tempos, coisa de 40 e poucos anos atrás, é isso. Jesus salva, cura, batiza, com o Espírito Santo leva para o céu. Era o título, todos eles pregavam só isso. Não tinha mensagem. Você fica 100 anos, você fica dentro dessas instituições, você não sabe nada daqui. Porque isso daqui é fachada. Isso é uma enganação, é uma mentira. Eles usam isso aqui para dizer que esta é a palavra de Deus, mas eu já falei prova, essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito. Como Jesus diz, João 6,63, as minhas palavras são espírito. A palavra de Deus não é papel com tinta, a palavra de Deus é espírito. Mas os homens escreveram para recordação. Paulo escrevia, ali havia os escribas, que escreviam os que os sacerdotes, os profetas, os juízes faziam, reis faziam, os escribas escreviam, para recordação daqueles que lá no futuro, e um dia saber, é como nos dias de hoje, nós sabemos o que aconteceu no século XIX, no século XVIII, no século XVII, nós sabemos através dos escritos. Bom, mas voltando. Então, aquela pessoa, de repente, ela começa a sentir, a perceber que ela está sendo lesada ali dentro, mas ela não consegue pedir socorro. Ela não consegue desprender. Ela percebe que está sendo tirado os seus bens. Envelope em cima de envelope. Campanha para isso, campanha para aquilo outro. Porque nós vamos fazer isso, porque vamos fazer aquilo outro. Nós somos um povo só. Tudo que você está fazendo para Deus. Nós não temos que fazer nada para Deus. O que você tem que fazer para Deus? Nada. Deus, ele não precisa de nós. Nós precisamos dele, mas nós não temos que fazer nada para ele, porque o próprio Jó disse: eu não devo nada para Deus e nada tenho que dar a ele, porque tudo que existe no mundo é dele. Por que eu tenho que dar alguma coisa a ele ou devo alguma coisa a ele? Então já é uma mentira. Mas, irmão Nilson, eu nunca vi isso dentro da Bíblia. 41 de Jó, e versículo 11. Ali. Eles vão ler isso? É lógico que eles não vão ler. Então as pessoas só aprendem aquilo, é como diz uma ilustração de um certo homem que criou um papagaio. E esse papagaio só sabia falar, aprendeu a falar 3 coisas: não faz mal, não tem importância e o que tem. Esse papagaio não sabia falar outra coisa senão essas 3 palavras. E um certo dia, a família saiu e deixou esse papagaio dentro do viveiro. E o viveiro ficava sempre com a sua portinha aberta, o papagaio saía, entrava dentro do viveiro, entrava, saía. E entrou um gambá lá dentro e pegou o papagaio. E mordeu na asa do papagaio e começou a sugar o sangue da asa do papagaio. O papagaio dizia assim: não faz mal, não tem importância, o que tem? De repente o gambá, sentindo o gosto do sangue, mordeu ali no pescoço do papagaio e foi sugando o sangue do papagaio. O papagaio foi morrendo e dizia isso: não faz mal, não tem importância, o que tem? Não faz mal, não tem importância, o que tem? Foi morrendo dizendo essas 3 palavras. Por quê? Porque ele não sabia pedir socorro. Me acorde, estou sendo atacado. Ele não sabia.
Então ele morreu na boca daquele gambá. Assim tem muita gente morrendo dentro das religiões sem saber pedir socorro. Eles acham que está certo. Eles acham que tudo que faz aquele camarada lá, aquele Zé Ruela, tudo que faz ali aquele Alibabá em cima do púlpito, está certo. Eles têm medo até daquele homem. Eu conheço casos de pessoas que corriam para o banheiro fumar, presbítero da igreja, fumava escondido no banheiro, depois chupava uma bala, menta, para disfarçar. Ele tinha mais medo. Agora eu pergunto, será que Deus não estava vendo? Ele tinha medo de quem? De Deus? Não, Deus não. Ele tinha medo de quem? Medo ali do seu Alibabá, que estava ali em cima do púlpito. Daquele ele tem medo. É daquele camarada que ele tinha medo. Porque aquele camarada é o dono da chuva. Aquele camarada é o camarada que tem o poder de pôr no banco, de tirar, pôr cargo, dar cargo, fazer o que ele quer. Então ele temia este homem. E é o que muita gente, como aconteceu com o papagaio, morreu sem saber pedir socorro. Tem muita gente morrendo ali dentro. Eu não posso sair daqui, porque ele é o meu pai na fé. Foi ele quem me ganhou para Jesus. Ele que me batizou. E ele diz que eu estou debaixo da cobertura dele. Que toda noite, quando ele vai dormir, ele fica até alta hora da madrugada intercedendo. Se você, meu irmão, tem saúde, se o seu casamento vai bem, se você está bem financeiramente, se tudo está bem, é por causa da minha, ó exaltado aí, a minha oração. Enquanto a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar. Como? Interceder. Como esses homens podem interceder, sendo que não existe homem para interceder? Onde existiu na Bíblia um homem para interceder? Quem? O único intercessor que Timóteo 2:5 diz que era Jesus. Entre Deus e os homens só existe Jesus, que era o único intercessor entre. E o sacerdote, eles faziam o quê? Eles ofereciam sacrifício a Deus com os animais que o povo trazia até a ele. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo, as pessoas morrem dentro desses movimentos sem saber pedir socorro. Nos conta uma outra ilustração, e muito por falta de conhecimento. Então me conta, tem uma outra ilustração, que um certo macaco vivia no mato e ele não conhecia a água. Ele bebia água das folhas quando chovia, tomava água ali, matava sua sede com a água do cipó, que existe um cipó no mato que produz água. E esse macaco saindo do lugar do seu habitat e andando pelo meio do mato, andando, tal. De repente, ele deparou com um longo lago. E ele ficou olhando, ele desceu da árvore e ficou olhando aquela água cristalina. De repente, lá dentro daquela água, ele viu um grande peixe. Ele olhou, viu aquele peixe lá dentro, mais rápido, ele pulou dentro daquela água e agarrou aquele peixe. E correu para fora. O peixe começou a se bater. E ele abraçou-se com aquele peixe. Uma religião abraça aqueles que chegam, no início são abraçados, depois são, abraçou-se com aquele peixe. E aquele peixe se batia para voltar para o seu habitat, para o seu lugar, para a sua água, porque ele estava faltando oxigênio, ele precisava voltar. Mas o peixe diz, o macaco dizia com ele mesmo, ele está tão feliz porque eu salvei ele,
Porque o macaco, na mente do macaco, que aquele peixe estava morrendo ali dentro daquela água. Que todos os animais vivem no mato. De repente vê um dentro da água, ele achou que ele estava morrendo. Ele agarrou com aquele peixe e o peixe se bateu, até que o peixe foi parando de se bater e morreu. Ele diz, olha, coitado, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, eu tinha salvado a vida dele. Mas ele morreu porque eu atrasei. Eu podia ter pegado ele imediatamente, que ele não tinha morrido. Então, esse macaco simboliza o sistema. O sistema abraça com as pessoas. E muita gente se bate como aquele peixe se bateu nos braços daquele macaco para escapar, para voltar para o seu lugar. Mas não conseguiu e veio a morrer. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente e materialmente lá dentro? Quantas pessoas que nascem, criam seus filhos, netos, tudo lá dentro, morrem na velhice ali dentro, sem sair porque são ameaçadas. Se você sair daqui, o diabo vai te pegar. Deus vai soltar a mão. A doença, seu casamento, o seu carro pode ser roubado, sua casa pode ser invadida. Isso são os ensinamentos desses camaradas, desses Zé Ruelas em cima dos púlpitos. São o que eles ensinam. Então a pessoa fica ali e muitas vezes a pessoa também está morrendo espiritualmente ali dentro, porque não aprende nada. Eles não têm conhecimento de nada. Porque por que as religiões não dizem assim, olha, nós gentil, nós somos o povo mais privilegiado da face da terra. Porque o nosso nome, nós já fomos salvos, predestinado, justificado e santificado antes do mundo existir. Deus já disse, esse é meu. Esse é meu. Esse não. Deus já o escolheu. Rebeca estava grávida. No ventre de Rebeca havia Esaú e Jacó. E o que aconteceu? Deus repudiou Esaú e abençoou Jacó. Mas como, irmão Nilson? É o que está na palavra. É o que está na palavra, é isso, não foi. Deus, o que tinha Esaú? Esaú não tinha nem nascido, já tinha sido rejeitado por Deus. Então Deus já tem os seus, que Deus já determinou no ladrão na cruz. O que estava à direita já estava determinado por Deus, aquele era de Deus. Mas o da esquerda não. Então nós olhamos que nos dias de hoje não é diferente. Se olhando para Romanos 8, 28, 29, 30, você vai encontrar que nós fomos ali predestinado. Que é predestinado? Justificado e santificado em Cristo antes que o mundo existisse. E ali, em Efésios 1 e 4, confirma que nós fomos escolhidos antes do mundo ser formado por Cristo. Então, meu irmão, você não tem que ficar dentro desse local seguro, como aquele macaco segurou o peixe, não deixou o peixe escapar. Você está seguro ali dentro, porque não te ensina essa verdade. Quem ensina essa verdade a você? São os verdadeiros pregadores da graça, porque nós imitamos, como disse São Paulo, capítulo 11, versículo 1 de Coríntios, sedes meus imitadores. Outra vez, 4:16 de Coríntios. O que ele disse? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então nós procuramos imitar o apóstolo São Paulo, porque nós não encontramos um outro que diz sede meus imitadores. Nenhum apóstolo imitou Cristo, mas Paulo foi o verdadeiro que ele disse, mas que no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, não sou eu que vivo mais, não vivo mais eu, Paulo, mas Cristo vive em mim. Então é por isso, meu irmão, o título da mensagem é essa: o sistema que abraça e que mata.
Quando você chega, você é bem-vindo, é abraçada. E depois eles vão te matando aos poucos. Você morre ou de velhice ou morre espiritualmente, sem conhecer que você já é um salvo. Se você fazer ou não fazer, se você for um predestinado por Deus, nada te tira, porque Jesus mesmo diz no capítulo 6 e 37 de João: todos quanto o Pai me dá virá a mim, e os que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E o apóstolo Paulo ainda disse mais ainda, no capítulo 4 e 7, ali de Gálatas, ele disse que nós não somos servos, nem somos filhos, nós somos herdeiro de Deus. Herdeiro, você vai herdar a vida eterna para sempre. Fique com esta palavra, graça e paz para todos vocês. Bye, bye.